Gravando. Olá, estamos aqui hoje para gravar um vídeo para o canal do COCEVID, Colégio de Coordenadorias da Mulher, e é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje apresentando a Coordenadoria da Mulher do Estado de Goiás, nossos projetos, nossas ações, e para falar um pouquinho também sobre o que é equidade de gênero, por que nós precisamos disso, dessa ferramenta, e por que nós precisamos perceber o mundo com perspectiva de gênero. Então hoje eu vou apresentar para vocês uns slides, uma apresentação que nós fizemos para o curso de formação inicial de magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça de Goiás. Então, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Mariana de Queiroz Gomes, eu sou doutora, sou mestre em Direito Constitucional, atualmente sou coordenadora da Mulher do Tribunal de Goiás e participo também do Comitê de Equidade de Gênero, sou formadora da Escola Nacional de Magistrados, da ENFAM, e também dirijo um grupo de estudos sobre gênero e direitos humanos de mulheres no Tribunal de Justiça de Goiás. Então, como que eu estruturei a nossa aula de hoje? Primeiro, eu vou apresentar a Coordenadoria da Mulher, nós vamos conhecer conceitos importantes sobre a equidade de gênero, vou apresentar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e nós vamos refletir sobre como que nós podemos julgar, como nós podemos atuar com perspectiva de gênero. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Então tá bom. Coordenadoria da Mulher do Estado de Goiás. Peço desculpas, é que eu não sei muito mexer na tela muito moderna aqui do tribunal. Então, o que é a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás? Nós existimos desde 2013, né? Eu acredito que as coordenadorias da mulher do Brasil tenham sido criadas mais ou menos nessa mesma época, né? Nós efetivamos duas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a 254 e a 255 de 2018, e também cumprimos a atuação prevista na Lei Maria da Penha. Então, a resolução 254, ela trata da política nacional judiciária de enfrentamento à violência contra mulheres, e a 255 sobre o incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário. Então, quais que são as funções da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Goiás? Nós temos atribuições administrativas, não jurisdicionais, nós somos um órgão de assessoramento da Presidência e da Corregedoria sobre políticas públicas, treinamentos e ações relacionadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós fazemos interlocução com a imprensa e com a sociedade sobre esse assunto e trabalhamos também o aprimoramento da jurisdição. Quais que são os nossos projetos e nossas ações? Ao estruturar os nossos projetos e as nossas ações, nós sempre pensamos nas metas nacionais do Poder Judiciário, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós atingimos a meta 8 e a meta 9, né, que é sobre priorização de julgamento de processos relacionados a feminicídio e violência doméstica, a meta 9 sobre estimular a inovação e implantação da Agenda da ONU 2030 de Direitos Humanos. Sobre a Agenda 2030, nós atingimos com a coordenadoria, trabalhamos esses dois objetivos, o número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e também o objetivo 16, que é de promover sociedades e instituições mais pacíficas. Então, quais que são os eixos de atuação da Coordenadoria da Mulher do Estado de Goiás? Nós trabalhamos o eixo 1, que é prioritário, gestão e estruturação do Poder Judiciário. O eixo 2, educação. Nós entendemos que a educação em direitos humanos é uma ferramenta fundamental para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. A articulação em rede é o nosso eixo 3, é muito importante para nós atingirmos os nossos outros objetivos, nós trabalharmos e estruturarmos a nossa rede de enfrentamento. O nosso eixo 4 é de apoio à vítima e o nosso eixo 5 é de comunicação social. Então, quais que são os principais projetos da Coordenadoria da Mulher hoje? Primeiro, Semana da Justiça pela Paz em Casa, né, as 3 semanas no ano em que todos os tribunais do Brasil focam em julgamentos, em ações acerca da violência doméstica para enfrentar essa questão. Projeto 2, Gestão Estadual de Grupos Reflexivos, né? Nós encaminhamos homens envolvidos em processo de violência doméstica para esses grupos reflexivos, para que eles mudem
transformem o seu comportamento, transformem aquele processo em algo positivo e saiam do fórum um pouquinho melhor do que eles chegaram. Nosso objetivo é evitar reincidência e que os homens recebam educação e ferramentas sobre direitos humanos. Então, terceiro projeto, Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na escola. Aqui nós replicamos uma boa prática, um projeto que já existe há muitos anos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, feito com muito sucesso e que nós trouxemos aqui para o estado de Goiás. Então, a Penha vai valer, nós temos esse projeto também para divulgar a Lei Maria da Penha e canais de denúncia em bares, em restaurantes, em festas de grande porte. Temos também o projeto Recomeçar, que é para cirurgias plásticas reparadoras para as mulheres que sofreram tentativas de feminicídio. E eu acho que é basicamente isso. Essas são as nossas principais ações. Falando um pouquinho do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é um eixo também de atuação muito importante esse ano da Coordenadoria da Mulher, é difundir, promover a aplicação efetiva desse protocolo. O que é que nós fazemos sobre isso? O que é esse protocolo? Então, o protocolo ele existe a partir da recomendação 128 de 2022 do CNJ, que foi transformada em resolução, essa necessidade de efetiva aplicação do protocolo a partir da resolução 492 de 2023, Fizemos este ano, no curso de formação inicial de magistrados, aulas sobre a aplicação desse protocolo, para promover a cultura jurídica dentro do nosso tribunal sobre isso. E também trabalhamos, a partir do protocolo, decisões de cortes regionais, internacionais de direitos humanos. Então, todo esse o contexto, para o estudo e o conhecimento do protocolo de julgamento. O protocolo, ele existe, a partir de casos, que foram levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o México, especialmente, teve a necessidade de elaborar um protocolo nesse sentido, e o Brasil se adiantou. Antes dessa demanda vir a reboque da Corte Interamericana, foi feito o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, a partir do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, por que nós precisamos julgar com perspectiva de gênero? Por que isso é relevante? Primeiro, concretizar o direito fundamental, a igualdade. Depois, percebendo a necessidade do papel judiciário tutelar direitos humanos e ter condutas ativas com relação à promoção desse valor fundamental. Observando também o contexto de desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas em que o nosso país está envolto. Reconhecer direitos a minorias. Outra ideia importante também, uma premissa, é reconhecer a influência do patriarcado, do machismo, sexismo, racismo e homofobia dentro do nosso contexto social e dentro das nossas instituições. Não repetir estereótipos na função jurisdicional e romper com essa cultura de discriminação e preconceito. O protocolo ele está disponível na internet, no site do CNJ, e aqui nós temos um QR Code para quem quiser baixar a partir dos nossos slides. Então, como que se julga com perspectiva de gênero? O que é que prevê o protocolo? Primeiro, o pressuposto é reconhecer desigualdades que estruturam a nossa sociedade. A violência de gênero é uma manifestação de desigualdades. A violência contra a mulher, contra meninas, elas acontecem porque a sociedade é desigual nesse ponto. Então, nós precisamos compreender ferramentas que são conceitos relevantes, que são conceitos basilares para julgar com perspectiva de gênero. Primeiro, distinção entre sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. São conceitos basilares. Depois, ter essa noção de que existe uma heteronormatividade compulsória na nossa sociedade, que a nossa sociedade é muito desigual em gênero e que existem relações de poder, de micropoder nas relações familiares, nas relações entre as pessoas, entre homens e mulheres, entre o gênero masculino e o gênero feminino, e perceber as interseccionalidades, perceber que uma pessoa pode sofrer várias camadas de discriminação a partir do momento em que aquela pessoa é uma mulher, que aquela pessoa é negra, que aquela pessoa tem um contexto socioeconômico que não é favorável, assim. Então, avançando.
Como que funciona, o que é que prevê o protocolo, quais são os outros passos. Uma primeira aproximação com o processo, né, compreendidos aqueles conceitos, a gente vem para cá. A primeira aproximação com o processo precisa ser diferente. De onde que vem essas partes? Como que são essas pessoas? Que processo é esse? Qual que é a bagagem? Como que essas pessoas chegam ao tribunal? Depois, aproximar do sujeito. Será que tem uma lactante? Será que tem uma mulher? Qual que é o contexto daquelas pessoas naquele momento da audiência? Depois, medidas especiais de proteção. Será que eu, dentro desse processo, dentro dessa audiência em que eu estou atuando, eu poderia fazer uma requisição relativa à assistência social, à educação? Será que essa pessoa tem identidade? Será que essa pessoa tem um RG, um CPF? O que é que eu poderia fazer? Então, instrução processual, como que eu vou valorar a prova e identificar os fatos? Como que eu vou valorar uma prova num caso de uma mulher que apanha do marido e chega no fórum e diz que não apanhou, que não é verdade, que nada daquilo aconteceu, sendo que eu tenho um laudo de que existiu sim uma lesão corporal, às vezes bastante grave. Como que eu valoro essa prova? Como que eu valoro as declarações dessas pessoas? Depois, identificar quais que são os marcos normativos e precedentes sobre a matéria, né? E, em seguida, interpretar e aplicar o direito com essa perspectiva de gênero. Lentes de gênero. Nós precisamos trocar as nossas lentes. Nós escutamos a vida toda que nós somos todos iguais, que tudo é igual, que não tem diferença. Mas, na prática, não é assim, não funciona assim. Todos nós somos preconceituosos, somos cheios de preconceitos, de valores que nós trazemos da sociedade de que nós fazemos parte, do meio em que nós fomos criados, educados, formados. Então, nós precisamos perceber o mundo com lentes de gênero para julgar com perspectiva de gênero. Se você acha que é tudo igual, que não existe machismo, que não existe racismo, que não existe homofobia, então, naturalmente, você vai transferir essa sua análise de que está tudo igual para o processo, mas não está. Avançando. Por que não está tudo igual? Por que nós precisamos dessa lente? O Brasil é o 5º país do mundo em mortes violentas de mulheres. Há anos nós ocupamos os primeiros lugares de mortes violentas de mulheres por serem mulheres no mundo. Então, o Brasil bate recorde de feminicídios em 2022, uma mulher morta por ser mulher a cada 6 horas. Nós temos em 2022 230 mil casos de lesão corporal em casa. Nós temos cerca de 66 mil estupros por ano. A maior parte desses números, 45.999, é de meninas. Então, nós precisamos perceber que estupro é uma realidade. A gente tem aqui ainda uma subnotificação muito forte. A gente sabe que muitas e muitas vítimas de estupro não procuram o sistema de justiça por uma série de questões, e a maior parte das pessoas que procuram são meninas. Então, quando a gente fala de estupro no Brasil, a gente fala basicamente do estupro de crianças e adolescentes. E onde que isso acontece? Dentro de casa. Cerca de 90% dos autores de feminicídio, também um número correlato, quando a gente fala de estupro, são os homens envolvidos naquele contexto familiar. Os homens próximos àquela família são pessoas em que a vítima confia, pessoas que ela conhece. Então, nós precisamos ter isso em mente. 66 mil estupros por ano, né? Isso só o que nós ficamos sabendo, 66 mil é um estádio de futebol lotado. Então, esse é o número com que a gente trabalha. Avançando, nós já comentamos sobre isso, 75% dos estupros que acontecem no Brasil são estupros de vulnerável, né, de pessoa menor de 14 anos. Aqui sobre o ápice da mortalidade de mulheres, dá em torno dos 30 a 39 anos, né, são mulheres jovens, mas acontece em todas as idades, em todas as classes sociais. 61% das mulheres estupradas são negras, 70,7% tinha no máximo ensino fundamental, e aqui, 88,8% dos casos foi o homem, foi o companheiro ou ex-companheiro da mulher que cometeu esse ato de violência contra ela. Então, o lugar que a gente acha que está mais segura, né, que é dentro de casa, na verdade, é onde a gente tem mais risco de sofrer violências.
Então, quem que são os autores de feminicídio? Aqui, 88,8% são pessoas próximas, são pessoas que têm um vínculo, né, com aquela mulher, e uma parcela ali, 1%, são parentes, pessoas próximas. Depois, outros vínculos, né, 0,5% são conhecidos dessas mulheres, pessoas próximas, um vizinho, um amigo de alguém, assim. E uma minoria são pessoas que têm outro vínculo com essas mulheres. Então, nós precisamos perceber a casa como sendo um local perigoso para mulheres. Por que nós precisamos falar de violência doméstica? Por que falar de violência contra a mulher? Ainda mais alguns dados, né? O Brasil é o 4º país do mundo em que nós temos mais casos de casamento infantil. A ONU descreve esses dados e a ONU descreve casamento infantil como sendo a união formal ou informal antes dos 18 anos. Então não é difícil, se nós procurarmos próximo a gente mesmo, nós vemos a quantidade de pessoas, né, que casam, às vezes na nossa família, antes de terem 18 anos, que formam família. Então, quais que são as consequências disso? Gravidez precoce, evasão escolar, uma menor renda e um ciclo vicioso de pobreza e exclusão. Essas meninas, elas vão ter maior exposição a explorações, a abusos e a violências. Então, sobre participação feminina no poder, mulheres no poder, ainda falando desse contexto de dados, de por que nós precisamos das lentes de gênero. Perceba, conforme a informação do IBGE, nós temos um número equivalente de homens e mulheres no censo, né? Nós temos 51,6% no censo ainda de 2018 de pessoas do sexo feminino e 48,4% de pessoas do sexo masculino. Os dados do censo mais atualizado, eles também são nesse sentido. Então, quando a gente fala de mulheres no judiciário, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um corpo, uma pirâmide que tem na base, né? Que tem na base desse corpo uma quantidade equivalente de homens e mulheres. As mulheres são 56,6% do total de servidores, mas quanto mais a gente sobe no corpo dessa pirâmide, menos mulheres nós encontramos. Então, nós temos em corregedorias, como desembargadoras, como presidentes, vice-presidentes de tribunais, cerca de 25% a 30% de mulheres. E nos tribunais superiores esse dado é um pouco menor, né? Nós temos uma previsão de menos de 20% de mulheres nas cortes superiores nos próximos anos. Então, esses indicadores públicos, esses indicadores do judiciário, eles se repetem também em instituições privadas. O IBGE tem uma pesquisa nesse sentido, de 2017, que fala sobre representação política e sobre cargos gerenciais de mulheres. Quando a gente fala de violência política, equidade de gênero na política, nós temos dados ainda mais desiguais, né? Nós temos menos mulheres ocupando cargos no executivo e menos mulheres ocupando assentos no legislativo. Nas instituições privadas, nós temos menos mulheres ocupando os cargos gerenciais. Vamos para cerca de 37% dos cargos ocupados, refletindo o contexto do judiciário. Então, como que é o nosso contexto hoje? Nós temos uma divisão social do trabalho sexista. As mulheres, elas têm sim uma dupla jornada. As mulheres, elas têm mais dificuldade de galgar posições de poder e ainda assim recebem menos do que os homens. Então, tipos de violência contra a mulher, ainda contextualizando, né? A Lei Maria da Penha, ela prevê basicamente 5 tipos de violência: violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Violência física é fácil a gente reconhecer, aquela que deixa marcas no corpo, para falar em palavras bem simples. A violência psicológica também, em palavras simples, eu costumo dizer que deixa marcas no coração da gente, né? Que a pessoa fala uma coisa e já dói o seu coração, você já se sente constrangido por conta daquilo. Violência moral é uma ofensa à sua reputação, calúnias, injúrias, difamações, palavras de baixo calão. Violência patrimonial, né, é o cerceamento do patrimônio da mulher por um homem. Tem muita mulher que trabalha o mês inteiro e quem decide como o dinheiro vai ser gasto é o homem. E violência sexual, né, qualquer contato sexual não consentido, né,
O silêncio não é sim, né? É importante a gente falar disso. Ficar calada não é uma autorização. E é importante a gente falar também que a violência sexual ela pode acontecer sim dentro de relacionamentos e dentro de um casamento. É interessante que é difícil a gente ver mulheres casadas ou mulheres que estão dentro de um relacionamento procurando órgãos judiciários para decidir sobre esses pontos, para reportar a violência que elas sofreram. Então, avançando aqui, nós podemos traçar alguns círculos e as suas interseções para nós percebermos as diferenças. Então, mais à direita, nós temos a violência de gênero. Né? A violência de gênero, ela não é apenas a violência contra mulheres. A homofobia também é uma violência de gênero. Então, a violência contra a mulher mais aqui ao centro. À direita da tela, nós temos a violência doméstica. A violência doméstica é a que acontece no espaço da casa. Ela pode atingir idosos, pode atingir crianças, pode atingir homens. Assim, é uma violência classificada conforme o espaço em que ela aconteceu. E aqui ao centro nós temos a violência nas relações íntimas. Nas relações íntimas de afeto, é a violência que acontece entre namorados e namoradas, entre pessoas casadas, pessoas que vivem em união estável. Então, avançando, na legislação da América Latina, aqui eu acho que não dá para ler bem, mas eu trago apenas para a gente perceber, nós temos 5 tipos de violência. Na legislação da América Latina, nós temos documentados cerca de 20 tipos de violência contra a mulher. Nós avançamos, agora a legislação eleitoral prevê também a violência política, estamos evoluindo com relação à violência obstétrica, mas há muitos tipos de violência contra a mulher que não são nominados expressamente na Lei Maria da Penha. E por que isso é relevante? Porque quando nós não damos nome às coisas, nós não as enfrentamos como elas realmente deveriam ser enfrentadas. Então, quando a gente não dá nome para algo, a gente não reconhece a existência daquele fenômeno. Como acontecia, por exemplo, com o feminicídio, né? Há poucos anos o Código Penal foi alterado para constar expressamente a possibilidade de um feminicídio. Então, se jogou outra luz sobre os assassinatos de mulheres por serem mulheres. Avançando, o violentômetro, para quem não conhece ainda, né? Aqui é uma ferramenta bastante relevante para difusão social de conhecimento sobre a violência contra a mulher, né? O violentômetro, ele gradua os tipos de violências possíveis e à esquerda nós temos a conduta a ser adotada por as pessoas que estão passando por aquele problema ou por alguém que está observando, né? Que não está passando pelo problema, mas um vizinho, um amigo. O que a gente pode fazer? As primeiras violências de gênero são piadas ofensivas, ignorar, dar um gelo, aquele ciúme excessivo, a culpa que se joga sobre a mulher muitas vezes por não cuidar dos filhos, por não estar em casa, por sair com os amigos e esse tempo em detrimento do tempo que cuidaria da família, a desqualificação da mulher, humilhações em público. Então, todos esses são tipos iniciais do ciclo de violência contra a mulher. Aqui ao centro nós temos a necessidade de reação, né, quando essa violência se torna mais efetiva. Então, aqui o que acontece, né? São intimidações mais fortes, ameaças, né? Aqui começa o crime de ameaça, proibições, violência patrimonial, né? Destruição de bens pessoais. Temos machucados, tapinhas, chutar, prender. Então, aqui começa a violência a ficar física. E aqui você precisa pedir ajuda de um profissional, né? A violência vai ficando mais séria. Com ameaça realmente à vida da mulher, né? Que é ameaça com objetos ou armas, ameaças de morte, forçar uma relação sexual, um abuso sexual e aqui ao final o feminicídio, matar. Então o violentômetro é uma ferramenta bastante importante. O ciclo da violência contra a mulher, ainda como uma noção relevante para o estudo do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. A violência contra a mulher, ela é um ciclo. Né? Quando a gente trabalha essa temática, quem trabalha na rede de enfrentamento ou no sistema de justiça sobre esse assunto, nós percebemos isso aqui muito claramente. Né? Se inicia um relacionamento, aquela aparente calma, talvez lá em cima do violentômetro, com aquelas humilhações em público, com aquela culpa excessiva, aquele ciúme excessivo, as proibições de frequenciar lugares, aquelas piadinhas, humilhações leves, e
e isso vai evoluindo, aumenta a tensão, né, e o casal começa a brigar, e as proibições começam a ficar fortes, e o relacionamento já não está mais bom. Há uma explosão então de violência, geralmente o álcool e as drogas são um gatilho bastante importante para a ocorrência desses episódios de violência, né? Tanto que a violência ela aumenta aos finais de semana e em dias de jogo de futebol, né? Que são os dias que os homens saem com os amigos, vão beber mais, então o álcool é um gatilho bastante relevante. Então bate, ameaça, diz que vai fazer isso, aquilo, e aqui seria um clássico, né, do juizado, esse homem dizer que bebeu, foi pro bar, chegou em casa, teve uma discussão por qualquer motivo e explodiu com a mulher. E depois passa o final de semana, todo mundo dorme e se volta para a lua de mel. Ele volta, ele promete que aquilo nunca vai acontecer de novo, que ele ama aquela mulher, que vai mudar, que vai fazer diferente, e o ciclo volta, né? Só que cada vez com menos respeito, cada vez com ofensas maiores e num tempo menor de ocorrência. O ciclo ele vai ficando mais apertado. Então, avançando, LGBTQIAPN+. Por que nós precisamos falar sobre isso para falar do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero? Essa é uma população bastante relevante, né? Uma maioria talvez minorizada, né? Uma quantidade significativa de pessoas que é chamada de minoria, né? Pelo 14º ano seguido, nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo por serem trans. Então, em 2022 foram 131 pessoas trans e travestis assassinadas no Brasil em 2022. Matam-se muitíssimo mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13 países do mundo em que há pena de morte contra a população LGBT. Então, é muito difícil ser LGBT no Brasil. Essas pessoas passam por muita dificuldade de acesso à justiça e de acesso a direitos humanos básicos, né, que é a vida, a integridade física, a educação, saúde, dessa forma. Então, pessoas LGBT têm 6 vezes mais chance de tirar a própria vida em relação a pessoas heterossexuais, justamente por conta dos ciclos de exclusão que eles vão sofrendo durante a vida. Uma pessoa LGBT em um ambiente hostil tem uma alta probabilidade de cometer suicídio. Nós precisamos ter isso em mente para salvaguardar direitos e proteger as pessoas. Então, o que é identidade de gênero? Nós precisamos dissociar essas noções, né, de identidade de gênero, sexo, orientação sexual e papel de gênero, para nós compreendermos essa população e dar a elas, tutelar para elas os direitos que elas merecem e que já são delas, mas muitas vezes elas têm ofensas a direitos humanos básicos. Então, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e papel de gênero. Essas noções estão no protocolo de Yogyakarta, né, que é um protocolo elaborado no contexto da ONU, e a ONU trabalha com essas nomenclaturas em diversas normativas. No Brasil, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero também traz esses conceitos, e nós temos hoje também na legislação espaço, em decretos federais, em resoluções do CNJ, desta forma. Então, identidade de gênero, para trazer para o bonequinho, seria o quê? Seria o seu cérebro. É como que a pessoa se reconhece, como que eu me vejo. Então, essa é a minha identidade de gênero. Eu nasci homem, mas me percebo uma mulher, então a minha identidade de gênero é feminino. Orientação sexual. Orientação sexual é o seu coração, é para onde vai o seu desejo. Por quem eu me sinto atraída, por quem eu sinto afetividade, assim como um casal, né, como namorado ou namorada. Para onde que vai o meu desejo? Por quem eu me sinto atraída? Se para homens ou se para mulheres. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de orientação sexual. Sexo biológico é a sua genitália, como que a gente é naturalmente, normalmente, né, frequentemente classificado ao nascer, né, sexo biológico. E papel de gênero é qual que é o padrão de comportamento. O padrão de comportamento daquela pessoa é um homem ou é uma mulher. Então, essas noções são bastante relevantes. Avançando, onde que está essa diferença? Frisando, essa diferenciação ela está em documentos de referência sobre direitos humanos, como Protocolo de Yogyakarta, relatórios
das Nações Unidas, aqui Conselho da ONU, Resolução 1719, relatório da Comissão de 2015. No ordenamento brasileiro, nós temos no Decreto Federal 8727, em resoluções 348 do CNJ e resolução 270 também do CNJ, e agora no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, ciclos de exclusão. Lembra que a gente estava falando de ciclos de exclusão? Pois é, as pessoas LGBT, elas sofrem várias exclusões durante a vida. Primeiro na família, quando aquela criança nasce diferente, quando você tem um primo, uma prima ou você mesmo, é diferente, não se encaixa, né, naqueles padrões que a sociedade construiu pra gente. Depois na educação, imagina como é difícil para uma pessoa trans, para uma menina trans, frequentar a escola. Imagina a série de piadinhas, gozações de bullying que essa pessoa passa. Imagina como que é difícil para ela ir a um banheiro. Então, são ciclos, são muitas exclusões porque essas pessoas vão passando. Depois, trabalhos, processos de contratação, muitas vezes não promovem a diversidade. E é difícil. Pensa no seu contexto, no seu redor. Se você não trabalha numa empresa liberal, numa empresa que realmente vestiu essa camisa da diversidade, pensa quantas pessoas trans, quantos travestis, quantas pessoas LGBT declaradas você conhece no seu ambiente de trabalho. Então, avançando, saúde. Essas pessoas têm direito a tratamento de saúde, que muitas vezes elas nem conhecem e nós também não conhecemos. Então, violências políticas e assim vai. Direitos humanos, nós temos um sistema de proteção da igualdade. Como que é esse sistema? Onde que ele está? Primeiro aqui eu trouxe alguns documentos, só os de mais relevância para o nosso contexto, né? Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, né? A CIDO de 79, os princípios de Jacarta, fundamentais quando a gente trata da comunidade LGBT, Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância e o sistema da Lei Maria da Penha. Avançando, minorias. Por que é relevante nós tutelarmos direitos de minorias e o que é que são minorias afinal? Né? Conceito 1, são pessoas que de alguma maneira são objetos de preconceito social ou não têm respeitado seus direitos de cidadania, necessitando de proteção e reconhecimento de direitos na sociedade. Segundo conceito, são grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido a aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos. É importante nós frisarmos ainda que esse conceito de minoria, eles não dependem de números. Muitas vezes nós temos maiorias minorizadas, como acontece com a população negra e com as mulheres. Vulnerabilidades, outra ferramenta muito importante para nós trabalharmos com perspectiva de gênero é conhecermos o conceito de vulnerabilidades. Então, as minorias, elas podem ser consideradas, sim, grupos vulneráveis, e muitas vezes a gente fala de grupos hipervulneráveis, né? Imagina que você tem uma mulher negra que não tem dinheiro, se ela for trans e está em situação de rua. Quantas camadas de vulnerabilidade essa pessoa tem? Né? Essas pessoas, elas estão marginalizadas de legitimidade institucional e precisam de políticas públicas, então. São grupos desprovidos de poder, né? São grupos desfavorecidos nesse campo, nesse momento, e que estão em desvantagem com relação a outro grupo. Então aqui nós falamos de preconceitos, normalização de violência e vulnerabilidades. Nós temos o que? Temos a cidadania em risco. Nós estamos negando o direito à cidadania a essas pessoas. Então, avançando, o machismo. Né? Aqui nós vamos descendo até chegar no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O machismo é o preconceito mais praticado no Brasil. E as pesquisas mostram que na última década nós avançamos muito pouco com relação à equidade de gênero no nosso país e no mundo. Então, 7 em cada 10 brasileiros já fizeram comentários intolerantes, mas só 17% acredita que é preconceituoso. Nós normalizamos piadinhas com relação a mulheres, nós normalizamos aquele olhar de desejo, aquele olhar lascivo para uma mulher em qualquer ambiente onde ela esteja. Então, tudo isso é sim machismo.
Então, no Brasil, 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra mulheres, diz a ONU no seu estudo deste ano, que foi divulgado agora. Machismo e violência de gênero. Aqui nós temos um processo de naturalização. E aqui o senso comum, o saber popular, a sabedoria popular, vem nos trazer alguns adágios aqui, que são clássicos, que a gente escuta desde criança. Lugar de mulher na cozinha, homem não chora, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de mulher, como se ser mulher fosse uma coisa negativa. Seja homem, significa o quê? Seja forte, seja corajoso, como se mulher não pudesse ser essas mesmas coisas. Ah, é porque mulher não sabe dirigir, mulher certa não faz isso, essa mulher faz tal coisa, ela é para casar, essa mulher se comporta de um jeito mais livre, então ela não é para casar. Como se casar também fosse a última coisa, o poder supremo que todos esperam. Então, mulher minha não usa esse batom, mulher minha não usa com essa roupa, mulher minha não sai assim. E nós naturalizamos essas frases, esse ciúme excessivo, como sendo cuidado. A nossa sociedade, nós percebemos dessa forma. Então, que café bom, ela já pode casar. A gente fala isso para as pessoas. Então, todos nós fomos educados, formados dentro desse caldo cultural. E aqui a OMS, no relatório de 2002, catalogou alguns gatilhos de violência doméstica. A gente olhando esses gatilhos, a gente percebe claramente que o que está por trás da violência doméstica é o machismo e o patriarcado que estruturam a nossa sociedade. Então, gatilhos de violência doméstica. Por que a mulher apanha dentro de casa? Primeiro, porque ela não obedece ao homem. Segundo, retrucar, né, são as respostas atravessadas. Depois, não estar com a comida preparada na hora. Não cuidar de forma adequada das crianças ou da casa. Questionar o homem sobre dinheiro ou namorados, né, que é a violência patrimonial. Ir a algum lugar sem a permissão do homem, né, como se a mulher precisasse de permissão do homem, né, olha aí o micropoder, né, como que funciona o poder dentro de casa. Recusar sexo ao homem e o homem suspeitar da infidelidade da mulher. São inúmeras as situações que nós podemos pensar, quem milita nessa área, quem trabalha em juizado, em delegacia, quem vive esse contexto, são N situações que chegam pra gente todos os dias com esses gatilhos aqui. Aí eu acrescentaria, né, o catalisador da bebida, né, do final de semana, aquele encontro lá com os amigos, se só homem pode ir, mulher não vai, mulher vai ficar em casa, guardadinha. Os dias, né, talvez mais no final de semana, ou mais num dia em que os homens gostam de sair mais. E outro fator importante também que eu acrescentaria aqui que não tá, é mexer no celular. Quando pega o celular do outro sem autorização, a tendência é dar problema. Por quê? Por conta do ciúme excessivo e sentimento de posse confundido com amor. Então, como que machismo e patriarcado ainda nos influenciam? Nós temos símbolos e cultura machista. Nós temos violências simbólicas, violências culturais, violências midiáticas. Então, nós temos papéis sociais de gênero associados da seguinte maneira: o homem nesse lugar de provedor e a mulher no lugar de mãe, esposa, cuidadora da família e a quem cabe zelar por aquele lá. Esses são papéis, são pesados, nem todo mundo se enquadra aqui, nem todo homem é o provedor da casa, nem toda mulher é cuidadora. E quando se sai disso, é uma dificuldade de adequação social e a família que sai desses papéis, que ousa desafiar a sociedade, desafiar aquela cultura, vai sofrer violências, vai sofrer piadinhas, sofrer bullying, assim. Então, o homem, para o homem a gente associa o sucesso com trabalho e conquistas financeiras e para a mulher a gente associa ainda sucesso a casamento e filhos. Então, assim, a gente precisa lembrar a evolução histórica da mulher no último século foi muito rápido. Né? Há 100 anos a mulher não votava, não tinha CPF, não podia viajar sozinha. A minha avó, ela tirou CPF na década de 80 e ela usava o CPF do meu avô. E as imigrantes que vieram para cá, para o Brasil, talvez as tias, avós, alguém que você conhece, essas mulheres elas viajavam com o passaporte do esposo, porque quem autorizava que elas se deslocassem era o marido, ou um homem, né, o pai. Então, nós temos a educação de mulheres desde o começo da nossa colonização, a formação de programas educacionais para mulheres, né, especialmente no século passado, como sempre voltados a
papéis de cuidado, né? A mulher poderia ser o quê? Poderia ser normalista ou aprender a ser dona de casa. Então a mulher, ela poderia ser educada para quê? A origem dos cursos da educação para mulheres, como que era? Profissões de cuidado. A mulher poderia ser professora, poderia ser enfermeira, assim. Então nós temos uma série de frases da nossa cultura e de fenômenos que naturalizam esses processos, né? Nós temos aquela frase que a gente já escutou muito, né, que a Amélia que era a mulher de verdade, que a mulher é a rainha do lar. O poeta dizia que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. E atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Agora, mais contemporaneamente, nós temos as princesas da Disney, né, que agora estão evoluindo, já tem princesa de todo jeito, mas há uns 20 anos ou há talvez 15 anos, as princesas da Disney, elas tinham um padrão, né, um padrão de feminino que hoje nós consideramos que tem pouca diversidade, que era muitas vezes sexista, misógino. Avançando, patriarcado contemporâneo. Pelos relatórios internacionais, nós temos ainda 217 anos no mundo para a efetiva equidade de gênero. Nós vivemos hoje um patriarcado contemporâneo, né? Nós temos a sobreposição da mulher trabalhando fora de casa, ocupando os espaços públicos, mas a sobreposição ainda a esse papel de cuidado, a essa obrigação que a mulher tem com relação à casa, aos filhos, ao esposo. As mulheres, elas ainda sofrem violências diretas, né, que são aqueles fenômenos visíveis, e violências indiretas e estruturais, violências que são culturais e que são fenômenos menos visíveis. Então, patriarcado contemporâneo, nós já conversamos sobre isso, eu vou avançar, mas aqui eu gostaria de destacar que nós temos no mundo, o Brasil ocupa a casa dos 107 lugares, 107 países no mundo, né, 107º, de diferença salarial sobre mulheres. Então, as mulheres no Brasil, elas ganham sim menos que homens, nós temos menos mulheres em cargos eletivos, nós temos menos mulheres em cargos de chefia, e nós associamos o que é feminino a menos do que o que é masculino, como se o masculino tivesse mais valor do que o feminino. Nós construímos o masculino como algo forte, corajoso, bravo, ambicioso, e o feminino nós associamos a um ser emotivo, sensível, maternal e belo, né? Então, sonha com carreira, todas essas construções fazem com que as mulheres muitas vezes nem almejem determinados lugares. Por quê? Por priorizarem outras coisas, por serem formadas para terem outras qualidades. Então, os símbolos, né, nós já conversamos um pouco disso, sobre como nós somos formados, como nos atinge. Se for numa loja comprar brinquedo para meninos e meninas, você vai perceber claramente essa diferença social construída acerca do gênero masculino e do feminino, né? Os brinquedos para meninas são associados a papéis de cuidado, né? A cuidado, a educação, a beleza. Então você acha até tabuinha de passar rosa, né? Como se alguém gostasse de passar roupa. Fogãozinho é rosa, panelinha rosa. Mas a gente está rompendo, né? Se for, às vezes, numa loja de brinquedo diferente, você encontra um fogãozinho de uma cor neutra, né? Que atenda os meninos também, que estão aprendendo a gostar de cozinhar. Então, nós ensinamos as meninas desde cedo a ocuparem esse espaço de cuidadoras. Ensinamos os meninos a quê? A ocuparem o espaço político. Veja aqui, arma, super-herói, vai jogar futebol. Jogar futebol a gente joga onde? Fora de casa, a brinquedo de montar, carrinho. Então, nós ensinamos os meninos outras coisas. Então, essa diferença social do gênero, ela é sim construída e é sim cultural. Então, para saber se algo é ridículo ou não, aplica-se o teste do machismo, né, que a gente faz essa brincadeira. É incrível como para vender qualquer coisa, a mídia muitas vezes coloca uma mulher de uma maneira sexualizada, né, e aquilo é para vender uma cerveja, para vender uma moto, para vender um carro. Que bom que o mundo está mudando e que hoje já nós temos propagandas diferentes, já se vendem produtos de outras formas, mas nós fomos educados muitas vezes vendo essas imagens, né? Uma mulher num papel sexualizado para vender uma moto veloz, viril, numa cor vermelha. Essa moto é para quem? Para uma mulher não é, para um homem, né? Então aqui quando a gente coloca um homem no lugar em que estava uma mulher, a gente percebe como que aquilo é ridículo. Por quê? Porque essa propaganda é sexista.
Avançando, nós temos ainda violências no discurso. A Kamala Harris, ela sofreu várias violências políticas, violências através da palavra, durante a última campanha presidencial. Em um debate que ela participou, ela foi interrompida 16 vezes e ela precisou falar: se o Senhor me deixar terminar, nós podemos conversar. Porque aqui são as violências que acontecem através da fala, e lembrando que na nossa cultura a fala é poder. Então, quando uma mulher fala, muitas vezes ela é silenciada por homens de várias formas. O machismo, ele está no discurso também. Aqui são palavras em inglês, né? Talvez a gente conheça esses termos ou já tenha experimentado essas emoções, mas a gente talvez não desse nome para isso. Então, isso tem nome, né? Lembrando aquele quadro da televisão. Então, interrupting, quando um homem interrompe constantemente uma mulher em sua fala. O mansplaining, quando o homem vai explicar para uma mulher algo que ela já sabe. É incrível como às vezes em um casal uma mulher tem uma formação superior, inclusive numa determinada área, o homem não tem essa formação, mas ele se sente capacitado por ser homem para explicar para uma mulher qualquer coisa. Então, appropriating, que é muito comum em grupos de trabalho, quando o homem se apropria de uma ideia da mulher e não dá créditos a ela. Ou então funciona assim, quando você está numa reunião e a mulher fala a mesma coisa 10 vezes e o homem vai lá e fala a mesma coisa uma vez e aquilo tem valor, é reconhecido. O nome disso é appropriating. E depois o gaslighting, que é distorcer. Não, você está ficando louca, não foi isso que aconteceu. O que acontece? Quem faz esse gaslight, ele está distorcendo a realidade para contar uma história mentirosa para você. Então isso tem nome e chama gaslighting. Então, meritocracia, né? Será que é meritocracia? As mulheres passam 10,5 horas a mais por semana cuidando da casa, né? E as mulheres gastam 23,3 horas semanais com tarefas domésticas. Então, me parece que o caminho dos homens está bem mais tranquilo do que o caminho das mulheres, não desmerecendo de forma nenhuma o serviço doméstico. É muito bom, é muito prazeroso a gente cuidar de quem a gente ama, mas é importante a gente ter essa percepção de como o caminho é diferente para homens e para mulheres. Então, a gente tem inclusive essas campanhas, né, feitas sobre violência de gênero, houve o Me Too, sobre essa questão de mulheres, de formação de mulheres líderes. Nós tivemos nos Estados Unidos a campanha Bem Boss, né, que é eu não sou mandona, eu sou a chefe. É incrível como nós estimulamos meninas desde cedo a serem dóceis, meigas, e não a serem fortes, assertivas, firmes. A mulher, quando ela é firme, ela é assertiva, ela é mandona, ela é chata, ela é grossa. E o homem não, ele está só sendo homem, ele é normal. Então, muito obrigada. Essas eram as ferramentas que eu queria trazer para vocês, para nós aplicarmos o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Espero que eu tenha contribuído para o canal do COSREVID e meu muito obrigada. Ficamos à disposição. Esses são os canais da Coordenadoria da Mulher. Nós temos o Instagram da Coordenadoria da Mulher, o nosso e-mail, aqui nossos contatos. E lembrando também de seguir lá o canal do COSREVID, de se inscrever, curtir, compartilhar aqui no YouTube. Muito obrigada para todo mundo.